Então a notícia chegou. E vejam, quando ele soube que Diná, sua filha, fora violada, mais uma vez aqui, essa palavra violada sugere a ideia de sofrer violência. Na realidade, a palavra significa contaminada. E é interessante observar isso aqui também. Irmãos, nós vivemos num mundo sexista, em que as questões sexuais são muito banalizadas. Na Bíblia não é assim. Você tem que passar por uma lavagem cerebral bíblica, porque fizeram uma lavagem cerebral mundana em você. Fizeram uma lavagem cerebral mundana em você. E essa lavagem cerebral mundana envolve a banalização do sexo. Envolve olhar para questões sexuais e relações sexuais ilícitas como algo absolutamente normal. Na Bíblia não é assim. Nós temos que mudar a chavinha, nós temos que fazer o L ao contrário, né? Mudar a chavinha, mudar a cabeça e ajustar nossa mente ao que o texto sagrado diz. Nós temos que resgatar a supracultura bíblica, a supracultura cristã, e rejeitar essas banalizações que o diabo engendra na sociedade, dominando aí os povos, escravizando os povos e destruindo a sociedade, destruindo a malha moral da sociedade por meio de pensamentos errados. O texto diz expressamente que a filha de Jacó foi contaminada. É isso que o texto diz. Ela foi contaminada. E isso sugere que relações sexuais ilícitas contaminam as pessoas. E isso é muito grave. Nós pensamos em contaminações por Covid. Nós pensamos em contaminações por outros tipos de vírus. Nós pensamos em contaminações aí no campo da saúde física. Mas existe uma contaminação do caráter da pessoa, da alma da pessoa, que também enfraquece, que também mina o vigor da pessoa no campo interior, no seu coração, na sua mente, que destrói a sua estrutura para enfrentar a vida, que destrói sua inteligência, que destrói o seu vigor, o seu rigor espiritual, mental e emocional. Essa é uma contaminação da alma. E é o que temos aqui. Diná foi contaminada. Quem se contaminou, relações sexuais ilícitas contaminam a pessoa. Os irmãos devem observar, por exemplo, Levítico 18:20. Veja o que diz esse texto, Levítico 18:20. É a mesma linguagem. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, diz o texto. Veja a sequência. Para te contaminares com ela. O adultério contamina a pessoa. A pessoa se torna impura por meio disso. E não somente isso, é interessante observar. Se os irmãos virarem as páginas do texto aí de Levítico, chegarão no capítulo 21. E no capítulo 21, o texto ensina que as relações sexuais ilícitas contaminam não só a pessoa, mas contaminam a família da pessoa. Vejam como essa doença vai se espalhando, como um vírus vai se espalhando e contaminando e afetando todo mundo. Vejam o capítulo 21, versículo 9, diz assim: se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai. Vejam, ela contamina o seu pai, ela afeta a sua família. O texto é severo, será queimada. Meu Deus, se essa moda pega. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, ela profana o seu pai, ela afeta o seu próprio pai, a sua própria família. No Novo Testamento aprendemos, em 1 Coríntios 5:6, que a conduta sexual desonrosa, a conduta sexual impura, afeta a igreja toda. 1 Coríntios 5:6 fala que um pouco de fermento leveda a massa toda. E o contexto dessa passagem é impureza sexual, porque esse versículo é enunciado no contexto em que um homem pratica incesto na igreja de Corinto. Um homem na igreja de Corinto, membro da igreja de Corinto, praticava incesto, tinha relações com a esposa do próprio pai. E o texto fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. A conduta desse homem está contaminando toda a igreja. E quando nós seguimos estudando o texto de Levítico, e nós chegamos no capítulo 19, nós estávamos no capítulo 21, volta um pouquinho para o 19, veja o versículo 29. Toda a sociedade é atingida. Diz assim, não contaminarás a tua filha. Vejam a linguagem, não contaminarás a tua filha. Levítico 19:29.
fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Ou seja, toda a sociedade é afetada pela conduta suja de uma moça, de um rapaz, de um jovem. A pessoa então que vive uma vida sexual desregrada, fora da santidade do casamento, essa pessoa contamina a si mesma, ela profana o seu próprio corpo, ela profana a sua alma, seu coração, sua mente, ela adoece interiormente e ela afeta a sua casa, ela afeta, se for um crente, a sua igreja, e ela transmite essa mesma impureza para toda a sociedade. Isso explica o caos que nós vivemos no nosso país. Isso explica muito bem uma das causas do caos que se instalou em nosso país. As pessoas perderam a noção de honra, de decência e de moralidade. E isso faz com que a sociedade, a família, a igreja e o indivíduo entrem em colapso.